Cry é aquele personagem que vive sendo subestimado, mas no final das contas acaba surpreendendo todo mundo. Pois é, só que na verdade muitos equívocos existem com relação a ele, e as coisas só pioram com o tempo, tá? Deixando tudo ainda mais confuso. Hoje a gente vai mergulhar um pouquinho mais a fundo nos mitos e mal entendidos, tudo que distorce a verdadeira essência do Cry. Preparado? Então vem comigo pra gente descomplicar a história desse cara aí, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, hoje eu quero falar com vocês sobre vários erros de compreensão que as pessoas têm sobre o Cry, incluindo nós mesmos, porque também tem coisas que a gente interpreta mal relacionado a ele. E assim, apesar de interpretar mal, a gente consegue refletir um pouquinho sobre isso, então por isso que é óbvio que eu quero falar um pouco dos amigos dele no início. Tipo, lá no início mesmo, da vida dele. Tipo, houve alguns problemas recorrentes lá e mal entendidos sobre o Cry no passado. Não sei exatamente o porquê, mas é interessante a gente falar porque um dos primeiros mal entendidos aqui é sobre o poder do Cry. Muitas pessoas acreditam que, cara, a força do Cry é uma força verdadeira, sem uso de artefatos e tudo mais, e essa ideia é completamente errada. As pessoas acham difícil aceitar que o Cry usa artefatos mesmo, e ele possui muitos desses artefatos. Esse poder não vem dele diretamente, mas sim dos artefatos que ele utiliza. O Cry, ele tem um domínio único, ele consegue ativar e inclusive aproveitar o potencial de mais de 500 artefatos de uma vez só, liberando todo o poder mágico contido neles, e isso é completamente diferente de outras pessoas que geralmente conseguem usar só 3, 4 artefatos com eficiência. Outro mal entendido comum sobre o Cry é o poder selado, né, do Cry. Muitos acreditam que ele possui um grande poder oculto, que também não é verdade. Na verdade, o Cry ele sempre foi considerado um cara fraco, um cara inadequado para ser um aventureiro, porque ele era instruído a trabalhar justamente ali nos bastidores, dando instruções aos companheiros e tudo mais. Só que tudo acaba mudando quando o grupo do Cry enfrentou uma masmorra pela primeira vez. Nesse evento aí, todos os membros do grupo foram afetados pelos debuffs logo na entrada, menos o Cry. E isso fez os amigos dele acreditarem que ele tinha uma resistência especial ali, ou talvez um poder selado. Só que a verdade era outra, cara. A energia mágica do Cry estava abaixo da média, o que torna ele imune a debuffs dentro da masmorra. E esse mal entendido se intensificou ainda mais quando o Cry conseguiu derrotar a Mãe Raposa, porque os seus companheiros ficaram gravemente feridos, mas o Cry conseguiu resolver essa situação com inteligência. Ele só foi lá e usou uma técnica dele, né, que justamente era uma reverência extrema para poder negociar com a Mãe Raposa. Os amigos do Cry, desconhecendo esse detalhe, acreditaram que ele tinha vencido a Mãe Raposa sozinho e que isso só seria possível por conta de algum poder selado dele. Por fim, o Cry não usou a força bruta, mas sim a inteligência e a estratégia. A capacidade dele de resolver esses problemas complexos, mesmo nas situações extremas, faz com que os companheiros dele subestimem ou entendam mal o seu verdadeiro poder. E o poder do Cry, então, é basicamente esse? Sim, cara, essa é a percepção dos amigos do Cry que acabam gerando diversos mal-entendidos. Outro equívoco comum aqui é sobre a memória do Cry. Tem muitas pessoas que acreditam que as suas memórias foram apagadas, algo que eu vejo frequentemente em vários comentários, inclusive. Algumas pessoas dizem que a memória do Cry foi selada ou algo do tipo, mas na realidade isso é só um mal entendido perfeito que veio da parte dos amigos do Cry. Tudo começou lá numa parte onde o Cry e seus amigos voltaram da masmorra, né? E durante essa incursão aí, o Cry fingiu ser desatento, agiu como se ele tivesse esquecido de tudo o que aconteceu antes. E ele fez isso por vergonha, já que na primeira vez ele tinha usado uma técnica que é a reverência extrema lá, né? Pra poder negociar com a Mãe Raposa. Só que os amigos dele não testemunharam esse momento e o comportamento do Cry fez com que eles acreditassem que as memórias estavam seladas. Nada mais do que isso. Mais um equívoco pra gente surgiu quando os amigos do Cry passaram a acreditar que ele era um Allrounder, né? Um cara extremamente versátil, digamos assim. Isso aconteceu porque o Cry visitou diversas academias de treinamento, saiu de cada uma em pouquíssimo tempo, então os amigos dele começaram a pensar que ele era muito talentoso a ponto de conseguir se formar mais rápido do que a galera. Só que na verdade ele só foi expulso de todas as academias por não demonstrar talento especial em nenhuma delas. E o Cry não tinha habilidades únicas, ele só tem um conhecimento teórico sobre várias profissões diferentes de aventureiros, mas nenhuma aptidão prática para isso, entendeu? Esse mal entendido começou a se agravar ainda mais quando a Lúcia encontrou um livro lá do Cry e pensou que fosse um grimório secreto e tal, e ela acreditou
inclusive, que era algo raro, pedindo permissão para usar aquilo para criar poções. Luke, por sua vez, até pediu ao Cry também as instruções da técnica da espada, achando que ele fosse o mestre da espada. E essas situações contribuíram para a fama do Cry como um all-rounder, né? O cara que literalmente é o pau para toda a obra. E isso cresceu ainda mais, mesmo não tendo fundamento nenhum. Além disso, a taxa de sucesso do Cry nas missões e masmorras é registrada como 100%. E isso gerou a ideia de que ele é incrivelmente poderoso. Só que na verdade é que esse sucesso é por conta dos amigos dele, especialmente a Elisa. Sempre que a Elisa completa uma masmorra sozinha, ela usa o nome do Cry para evitar os holofotes do público. Por isso que simplesmente ele ganhou essa fama toda. Assim as pessoas acreditam que na verdade foi o Cry quem terminou a missão, enquanto ele só estava lá no escritório dele, na casa dele, seja onde for, longe da ação. Outro mito também é que o Cry nunca perdeu um duelo. Isso é repetido com várias e várias frequências aí dentro da história, só que o motivo é simples, cara. O Cry, ele nunca duelou. Sempre que ele é desafiado, ele faz os seus subordinados lutarem primeiro. Se eles vencerem, ele assume o crédito, e se eles perderem, ele evita o confronto. A única exceção foi o Arnold, que é um aventureiro lá de nível 7, e o Cry derrotou usando o artefato da gravidade, especialmente criado para esse embate, entendeu? Então assim, em resumo, o Cry ele é um personagem rodeado por mal entendidos, e a fama dele como poderoso aventureiro estrategista surge não da habilidade real, mas das circunstâncias, das sortes, das interpretações erradas dos amigos e dos aliados. E por conta desse negócio dele ter derrotado lá o Arnold e tudo mais, as pessoas acreditam que ele tem uma magia da gravidade, que pode ser acessada sem varinha ou sem feitiços, e que ele é capaz de colocar aventureiros de nível 7 de joelhos na frente dele. Isso faz com que as pessoas pensem que o Cry é verdadeiramente OP, extremamente poderoso, mano. Só que com o tempo, as respostas sobre o Cry ficam ainda mais inconsequentes. A gente acha que vai vir a resposta, todo mundo vai descobrir a verdade, mas ninguém descobre. Especialmente depois que ele foi capaz de imitar diversos tipos de magia sem usar varinha ou feitiços, e que foi testemunhado por muitas pessoas. Daí vem a ideia de que o Cry é um cara OP que possui uma genialidade inigualável. Só que a verdade é bem diferente. O Cry, na realidade, ele é manipulado pela Mãe Raposa, que desce no mundo e se disfarça ali da irmã do Cry. Ela tem um propósito claro: derrubar a reputação do Cry. Enquanto ali ele copia os feitiços de outras pessoas e tal, isso deveria causar o caos, prejudicar sua reputação. Mas, surpreendentemente, o oposto acaba acontecendo. A reputação só aumenta drasticamente por conta dessas ações. E isso cria uma série de mal-entendidos. A associação até acredita que a força do Cry ultrapassa de um aventureiro de nível 8. Como eu já tinha mencionado antes, ele bota os parceiros dele para lutar antes. E isso acabou gerando uma nova declaração sobre o Cry, que ele gosta de testar o poder das pessoas. Se alguém atender as expectativas dele, aí beleza, essa pessoa pode dar ali o primeiro passo para entrar no clã ou até mesmo se tornar um membro importante. Por isso, muitas pessoas desejam mostrar sua força diante do Cry, porque seria o primeiro passo, né, digamos assim, do clã que muitos pensam ter sido fundado pelo Cry para supervisionar aventureiros de alta classe. Cria mais mal-entendidos ainda a partir disso, porque todo mundo acha que é o clã mais absurdo do mundo. E as pessoas acreditam que ele estabeleceu esse clã justamente para manter a paz entre aventureiros e pessoas comuns. Só que, na verdade, o primeiro passo foi só para, de alguma forma, permitir que o Cry se aposentasse mais cedo, sem a necessidade de ir a uma masmorra. Mas ainda assim, muitas pessoas também pensam que o Cry gosta de procurar entretenimento, torturando aventureiros. Mesmo que seja por pura coincidência, porque o destino do Cry, ele parece estar sempre fadado ao azar, o que acaba afetando as pessoas ao seu redor. Por exemplo, no nível 3 da masmorra lá, o que era para ser um simples encontro de um monstro se transformou num pesadelo, e isso acabou gerando uma ideia de que o Cry gosta de torturar os aventureiros para diversão, por causa daquilo ali. Ele levou a galera para lá para ser torturada. Além disso, existe a origem também de um apelido que chamam ele de Cry, o mestre dos mil truques. Então, basicamente isso surgiu por conta de situações como essa. E que o Cry também usa uma máscara lá sem buraco para os olhos, o que leva muitas pessoas a pensar que ele está ali testando seus amigos, fazendo eles confiarem mais nos seus sentidos do que na sua visão. Os amigos do Cry, como Citri e Lúcia, nunca confiaram totalmente nos seus olhos, e isso se reflete nas batalhas. Eles confiam mais nos seus sentidos porque aprenderam que os olhos podem enganar você. E isso tudo é um teste para os amigos do Cry, uma forma de ensinar eles a confiar
em todos os outros seus sentidos. Esse conceito de treinamento sensorial também é visível nos animes e mangás, onde o personagem é forçado a confiar mais nas suas habilidades intuitivas do que nas percepções visuais. E é até um teste muito bacana, galera, porque funciona de fato, né? E olha só, eu também já expliquei sobre o sonho do Cry, mas será que a gente já explorou isso no anime? Provavelmente não. Bom, esse é o ponto específico. O Cry ele é considerado capaz de prever o futuro, ou melhor, ele tem sonhos que acabam correspondendo com a realidade. Isso não aconteceu só uma ou duas vezes, mas muitas vezes. E os sonhos do Cry, eles não são sonhos vagos não, são sonhos específicos, o que torna ainda mais impressionante. À primeira vista não parece algo tão fora do comum, mas as pessoas começaram a acreditar que o Cry tem a habilidade de ver o futuro ou de atravessar o tempo. Tipo, ele vai, já sabe o que vai acontecer e tudo mais, e volta no tempo. Só que essa questão ainda tá numa zona cinzenta aí. O autor ainda não confirmou se essa habilidade realmente existe ou se é só uma coincidência para tornar o negócio mais cômico. Normalmente, quando é algo tão incerto assim, o autor vai dando pistas pra gente, ou algumas notas de esclarecimento, né, da extensão do poder do Cry. Algumas pessoas acreditam que ele possui essas habilidades extraordinárias, mas que dependem dos artefatos mágicos para ele conseguir realizar os seus efeitos. Por outro lado, tem quem pense que ele é extremamente poderoso justamente porque ele consegue acessar o potencial de todos os artefatos que ele possui. Ainda assim, mesmo com mais de 500 artefatos na posse dele, ainda a gente não tem uma certeza completa se o Cry ele consegue extrair o poder completo de cada um desses artefatos, e essa incerteza torna o status de força dele ainda mais intrigante. Apesar disso aí, o próprio Cry parece subestimar a sua capacidade, cara. Ele acredita que os seus sonhos são só coincidências e que os seus feitos foram exclusivamente de uso dos artefatos, o que pode também ser um mal entendido sobre o seu verdadeiro potencial. Será que ele realmente pode ver o futuro? Ou isso realmente é só uma obra do acaso? Quero saber sua opinião, comenta aí. E assim, espectadores que acompanham, a galera que vê o anime e tal, pode facilmente ter uma impressão errada do Cry. É compreensível, porque ele frequentemente entra em pânico em situações perigosas. Só que isso não significa que ele seja um cara cagão, medroso. Na verdade, o Cry não tem medo de enfrentar a morte. E ele já passou por situações de vida ou morte tantas vezes que isso se tornou uma parada meio que normal pra ele. Apesar de ser fisicamente e magicamente fraco, o Cry ele enfrenta masmorra de nível 4 e acima disso com frequência, acompanhado dos amigos dele até a masmorra de nível 10. E ele carrega uma grande pressão em cada uma dessas expedições que ele vai, especialmente considerando aquele azar que a gente falou. Por exemplo, numa masmorra de nível 4, de repente se transformando no nível 6, se o Cry estiver presente, e até mesmo os monstros menores podem evoluir para chefes assustadores. Esse é o verdadeiro Cry, alguém que mesmo diante desse caos todo aí do perigo, continua avançando. E ele não tem medo do desconhecido. Talvez seja exatamente por isso que os companheiros dele confiam tanto nele. Apesar de algumas aparentes fraquezas, o Cry sim, galera, é uma força única. Um líder que transforma suas circunstâncias desfavoráveis em oportunidades para você crescer e superar os limites. Ele frequentemente entra em pânico quando as situações acontecem, tudo bem. Isso aí é, né, tomar um sustinho, um espasmo acontece. Mas é alguém que depende das pessoas, que pode confiar para enfrentar os desafios, mas em alguns casos essas pessoas não estão disponíveis. Um exemplo é quando a Tino precisou ser salva lá no final das contas e o Cry ficou em pânico porque não tinha ninguém capaz de resistir ao monstro-chefe daquele momento. E se todos desafiassem aquele monstro, isso poderia levar à morte de todo mundo. É por isso que ele se sente um pouco aliviado quando ali está junto, né? Quando todo mundo retorna, trazendo um pouco mais de segurança. Apesar disso, o Cry não é alguém que se limita a simplesmente entrar em pânico. Ele se preocupa profundamente com todos os membros da equipe dele, tentando ajudar todo mundo sempre que possível, especialmente quando ele também está nervoso ou em algum perigo, e ainda assim a sua preocupação se intensifica quando algo foge completamente do esperado, como mudanças em masmorra ou transformações de monstros que passam a ser muito mais poderosos do que o previsto. Outra característica legal também importante do Cry é a atenção dele aos detalhes, que garantem a segurança das pessoas ao redor dele. Ele sempre evita usar artefatos que possam ferir os outros, e até recomenda que os seus companheiros utilizem armas não letais, como espadas de madeira e tal, justamente para evitar causar danos desnecessários. Essa preocupação é sempre refletida nas ações dele durante as missões, onde ele prioriza salvar os mais próximos dele, como o caso da Tino, né, acima de tudo. O Cry ele valoriza suas prioridades, entendendo que a situação, né, quando ele está em lugares extremos, nem sempre dá para salvar todo mundo. E ele sabe que para proteger aqueles que são mais importantes para ele precisa tomar decisões difíceis. É algo que muitos poderiam entender. Em uma escolha entre salvar alguém próximo ou um estranho, geralmente ele vai escolher aqueles que são os mais queridos para ele. E essa lógica de prioridade é central para as decisões do Cry, mesmo que algumas pessoas possam interpretar ele como uma pessoa egoísta. Mas ao mesmo tempo o Cry ele não é ingênuo.
em certas situações críticas ele está disposto a sacrificar os outros para alcançar objetivos maiores, mostrando que ele é capaz de jogar fora do próprio ego dele para um bem maior. Apesar disso, ele ainda é mal compreendido, né, tanto pelos seus companheiros quanto por outras pessoas ao seu redor, o que acaba tornando a posição dele no mundo muito mais complicada. Além das suas ações aí práticas, o Cry ele também se destaca pela influência no mundo de Nageki no Borei. Então, olha só, tudo o que ele compra, vende, se torna extremamente valioso, com preços que podem subir de formas absurdas. Basicamente, o cara é um Midas. Tocou, virou ouro. Um artefato adquirido ou vendido pelo Cry alcança valores astronômicos, entendeu? Na casa de dezenas, centenas de milhões ou bilhões. Isso prova o quão impactante o nome dele acaba sendo nesse universo, o que eleva a importância dele muito além só das batalhas dentro das masmorras e tá ali junto com os amigos e tudo mais. Bom, família, esses são os maus entendidos do Cry que fizeram dele se tornar um cara, um rei, basicamente, um maluco brabíssimo no mundo dele, um nome que ninguém jamais vai esquecer. É capaz de que se esse cara morrer um dia, vamos fazer logo uma estátua em homenagem a ele, né? Não duvido de nada, não. Isso acontece. Bom, eu quero saber se eu esqueci de mais alguma coisa, se a gente pode falar de alguns outros mal entendidos, vocês que acompanham a novel e o mangá também, podem me completar aqui. Se não acompanha, eu já tô aqui completinho pra vocês, né? Do anime, o pessoal que só acompanha o anime, vai vendo aqui tudo que tá acontecendo. E se você quiser continuar acompanhando de novo aqui no Borei, é só você se inscrever no canal e ativar esse sininho. É muito importante, você me dá uma força incrível aqui no canal para nossa comunidade continuar crescendo, continuar se tornando uma comunidade maravilhosa que vocês são e você continuar acompanhando cada vez mais histórias dos animes por aqui, beleza? Tamo junto demais, família. Muito obrigado. Beijo no coração de vocês. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima. Valeu!